Shalom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, sabe? Entre aí, ó, se inscrevam. Eu gostaria aqui de estar lendo um livro chamado Neemias. Eu creio que muita gente conhece sobre a passagem de Neemias. Gostaria de estar lendo o primeiro capítulo, Neemias, verso 4. Se você sentir a vontade de estar lendo comigo, abra sua Bíblia aí. Eu já vou começar aqui lendo primeiro capítulo, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e levantei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ó Deus dos céus. A gente às vezes passa por umas batalhas, sabe, difícil, por coisas, sabe, complicados, porque às vezes nós mesmos nos vemos incapacitados de passar por aquilo. Mas Neemias estava passando por uma coisa tão drástica na vida dele, que ele teve que ter aquele tempo de sentar, chorar. Talvez você esteja passando por um período desse, uma luta, sabe? Que é uma luta que é a mais difícil, que você já passou em todas as outras lutas. E Neemias, eu vejo a atitude aqui de Neemias parou, sabe? Às vezes tem um momento que a gente tem que parar, a gente tem que analisar, sabe? Respirar, chorar tudo que deve ser chorado, respeitar você. Porque às vezes a gente acha que não, eu vou ter essa batalha, vou ser forte. E não deixa, sabe, o corpo desvaziar, sabe? Não deixa aquilo desvaziar. E o que Neemias fez? Neemias se desvaziou na presença de Deus. A segunda atitude dele primeira foi chorar, sabe? Respeitar ele mesmo. Porque se ele levantasse e aquele sentimento que ele estava sentindo, e ele pegasse e ir, talvez ele não agiria de uma forma correta. Talvez ele poderia ter aquela emoção lá na frente, sabe? Aquela emoção lá na frente ele poderia ter e ele não poderia ter respeitado, não poderia ter agido de uma forma correta, sabe? Às vezes a gente precisa recuar, voltar e se esvaziar. Então o que ele fez? Se esvaziou, depois ele orou. Ele esperou o tempo dele, depois ele orou com o Senhor. Ele orou e a palavra de Deus diz que ele jejuou. E essa é uma tática antiga, uma tática que funciona no reino de Deus. É uma tática que uma estratégia que Deus deu pra gente. Às vezes a gente não vê, sabe? Às vezes a gente não vê, sabe? Aquela luta ali tá tão, sabe? Tão travada que às vezes a gente não vê o que tá acontecendo. Às vezes a gente não vê com nossos olhos, sabe? Carnais. Mas com os olhos espirituais, Deus está trabalhando sim. A tática de Neemias foi orar e jejuar. É uma tática antiga, gente. É uma tática que a gente está acostumado a fazer, mas tem coisa que precisa de mais intensidade. Porque se você vai receber uma bênção tão grande, se você vai receber algo, se você está passando por uma luta tão travada, então você precisa ter a mesma intensidade do que essa luta que você está passando. Como eu disse, respeitar você mesma, depois você reagir. Tem que ter uma reação, tem que ter, sabe? Você tem que reagir às coisas. A gente não pode achar que as pessoas que estão ao nosso lado, o mais próximo, quem afligiu ou o que aconteceu, a gente não pode achar que a gente está lutando com ele. Paulo diz que a gente luta com principados e potestades. Então isso tem que estar travado na nossa mente, isso tem que estar entrado aqui na nossa mente, sabe? E aí, como eu disse para vocês, a guerra é feita para nos relacionar com Deus. Outra coisa, às vezes as pessoas não entendem que ela está passando por uma guerra e não está entendendo que às vezes Deus quer um relacionamento com você. Deus quer uma proximidade, algo, sabe? Eu digo que assim, às vezes a gente chega no nosso limite. Aquele nosso limite já é um outro nível. Aí depois de um outro nível que a gente vai passando, a gente já vai chegar naquele limite. Aí a gente vai começar a subir de nível, sabe? A gente vai começando. Então Deus está querendo, sabe, algo de você. Eu não sei o que é, você sabe. Eu não sei. Eu sei o que Deus quer de mim. Deus quer de mim mais relacionamento. Deus quer de mim uma busca mais intensa. Deus quer de mim que eu jejue mais, sabe? Deus está requerendo algo de você. Eu não sei o que é.
Às vezes você pode fazer um voto, um propósito, é alguma coisa que Deus quer, eu não sei. Mas guerras são feitas para você ter relacionamento com Ele. Você precisa entender isso. Porque às vezes a gente entra na guerra e tá achando, nossa, vai ser mais uma guerra, mais uma batalha. E às vezes a gente não tá tendo a capacidade de entender que Deus quer um relacionamento. Deus quer uma intimidade. A intimidade que às vezes já foi até perdida. Deus está querendo resgatar através de um momento. Porque Deus nos ensina através do momento da dor. Deus não nos ensina através do nosso momento da felicidade. Porque aí, quando a gente está na nossa felicidade, a gente está acomodado naquele patamar. Então, quando a gente entra numa guerra, a gente já começa a ficar desesperado, já começa a ficar angustiado, E é aí que Deus começa a tratar. Às vezes Deus quer tratar com você uma cura, uma libertação, um trauma de infância, sabe? Algo que aconteceu com você, que você não está conseguindo mais. E para você entrar no nível que Deus tem que arrancar isso de você. Para você ter uma restauração, para você ter uma libertação na vida de alguém. O teu ministério dentro da tua igreja, para você curar outra pessoa, você está precisando ser curado nessa área. E Deus está aqui requerendo isso de você. E eu quero dizer também que quando a gente passa por esses momentos, sempre vai ter aquelas pessoas que é enviada pelo inimigo. Porque, gente, você pode ter certeza que você está num caminho com Deus, intenso, buscando. Depois, estou explicando vocês depois da batalha que vocês sofreram. Depois, como eu disse aqui, de Neemias, ele teve reação, começou a lutar. Está ali na intensidade, e vem uma pessoa. Ai, Senhor, vem aquela pessoa. E ela faz como tipo uma frecha dentro do seu coração. Aquilo rasga você, te deixa mal durante 2 dias. Às vezes você quer ter reação, mas você não consegue ter reação. Você tá orando, você tá coisando, mas você não consegue ter aquela reação que você deveria ter. Sabe? Você não consegue, você para, você se sente mal, você se sente angustiado, sabe? É uma coisa, parece que tá te rasgando, é uma dor que não passa. Isso são níveis de espiritualidade, amadurecimento em Deus, tá? Que está acontecendo com você. Às vezes a gente não está entendendo, mas é um nível de amadurecimento. Pessoas que são inimigo acham que ele enviando pessoas, ele vai destruir a gente, mas ele não destrói, ele só nos cresce mais com Deus. E essas pessoas estão enganadas. Às vezes, gente, pessoas dentro da igreja, não precisa ser pessoas fora. É pessoa dentro da igreja que faz isso, que é enviado para fazer, para te destruir, sabe? Porque o inimigo não te quer ver feliz, ele não te quer ver bem, não te quer ver com seu casamento bem, ele não quer ver suas conquistas, ele quer ver você destruído. E quanto mais essas pessoas estão te atacando, você tem que entender, quanto mais você está ligada com Deus. Aí você entende, tô ligada com Deus. Então elas estão vindo para me atacar. É um nível que você está entendendo, sabe? Você começa a ser sensível muito a tudo, sabe? Quem tá vendo isso aí tá entendendo o que eu tô falando. Começa a ficar sensível para tudo, tá sensível. É um nível, sabe? Agradeça a Deus. Quando eu passei por uns momentos desses, eu comecei a agradecer. Eu falei, muito obrigado, Senhor, porque eu tô entendendo que eu tô em um outro nível. Tô entendendo, eu tô começando a sentir, a ser sensível às coisas. Tô entendendo. E você tem que entender quando o inimigo tá agindo. Você tem que entender, aqui não. Você tem que falar, aqui não. Aqui você não vai agir. Nessa minha área da minha vida você não vai agir mais. Você tem que determinar, decretar. Aqui não. Você não vai agir aqui na minha vida. Então você não deixa, igual aconteceu com Neemias, Sanbalate. É isso aí mesmo o nome dele. Sanbalate tentou atrapalhar ele. Viu que Neemias começou a rir, ele riu dele, né? Viu que Neemias estava começando a agir, porque o inimigo é isso, ele tenta te sabotar. Ele acha que você vai parar porque ele está começando a rir, te zombar, caluniar. Ele tenta te mudar a tua mente. Então ele começou a rir de Neemias. Neemias estava começando a levantar o muro. Então ele começou a rir, caçoar, defamar. Começou a fazer um monte de coisa junto com os amigos dele. Mas Neemias continuou firme. Ele continuou firme no propósito dele terminar. Qual é o teu propósito? Qual é o seu propósito? O que é que você está fazendo?
que estão tentando te atrapalhar, estão tentando, pessoas enviadas, né? Inimigo, inimigo tentando fazer coisa, te pegando, aparecendo para você. Não, é pessoas que estão te enviando setas através de um inimigo. Que é o seu propósito? Qual é o teu propósito? Será que você vai parar porque um sabalate falou, começou a rir de você? Será que você vai parar? Eu vou te falar, ele entende o teu propósito, às vezes nem você entende, mas o que está sendo enviado entende o seu propósito, sabe a força. Você não sabe que Sabalate entendia o que Neemias está fazendo? Sabe que Sabalate estava com medo? Ele estava com medo porque ele sabia que Neemias ia até o fim, ele era forte, ele ia até o fim. Então ele estava com medo, então ele estava tentando dar um jeito de tentar parar Neemias, mas ele não conseguiu. Mas tem gente, vou explicar aqui, tem gente que tá parando porque tá encontrando alguém desse nível aqui, tá encontrando alguém assim, igual Sabalate. Tá parando. E Deus tá mandando dizer que não é para você parar. Deus tá mandando dizer que é para você continuar naquilo que Ele colocou nas suas mãos. Não é por causa de uma pessoa que você vai parar. É por causa de uma experiência que você teve que você vai parar. Entenda essa experiência como se fosse uma experiência de Deus. Como que Ele se estivesse te tirando de um nível, te colocando em outro. Porque níveis são feitos de provas, níveis são feitos de teste. Então, continue nesse propósito. Em Josué 8, 27, Deus deu uma ordem para eles, Deus deu uma lei para eles que quando eles forem para a guerra, é para eles pegar aquilo que os inimigos dele tinham e trazer. Por quê, gente? Porque quando Israel era atacado, o inimigo roubava o que tinha deles e levava. Então, quando Israel eles ia para a guerra, Deus falou isso. Pega as coisas já e traz. Porque, gente, o inimigo faz isso. O inimigo rouba as coisas da gente. E tudo que o inimigo roubou de você, Deus vai pegar de volta. Então, continue firme nesse propósito. Continue firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista por causa de pessoas enviadas do inimigo. E são pessoas mesmo da tua linhagem. São pessoas que estão dentro da igreja, sabe? São próximos a você, sabe? Às vezes nem é quem está vivendo contigo dentro de casa. Às vezes são pessoas de fora, dentro da igreja, que era pessoas para estar te ajudando, era pessoas para estar te fortalecendo, era pessoas para estar te levantando. E são pessoas que estão te destruindo. Não deixe que isso inflame, não deixe que isso cause mágoa, tristeza, frustração dentro da tua alma. Não deixe que a tua alma fique escura por causa disso. Limpe ela, e limpe ela através de que Neemias fez. Neemias, quando ele recebeu a notícia triste, ele pegou e chorou. Esteja um tempo para você parar e respirar. Você precisa. Esteja esse tempo e volte a orar e volte a jejuar. Porque isso que vai cair por terra em nome de Jesus, mas é através de oração, jejum e leitura bíblica. Continue, persista, em nome de Jesus. E se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo tocou no teu coração, será essa a resposta que você queria de Deus. Envie isso para outras pessoas, para que outras pessoas entendam que não é para elas parar de existir. Envie para alguém que você ame e se inscreva no meu canal. Envie para outras pessoas, dê um like, sabe? Ajuda a mim aí, para que outras pessoas tenham também essa mensagem no coração delas. Tem muita gente tentando desistir. Então, compartilhe, curte, comenta se Deus falou com você através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.